Édouard Manet foi um pintor francês considerado uma figura fundamental na transição da arte do século XIX para o século XX. Ele é frequentemente lembrado como um dos precursores do movimento impressionista, embora não tenha se identificado como um impressionista propriamente dito. Sua obra é vista como um elo entre o realismo e o modernismo, desafiando as convenções artísticas de sua época e abrindo caminho para a arte moderna. Vida e formação. Manet nasceu em Paris em 23 de janeiro de 1832, em uma família burguesa de classe alta. Seu pai era um alto funcionário do Ministério da Justiça e sua mãe era filha de um diplomata. A família esperava que Manet seguisse uma carreira respeitável, como a de advogado, mas ele optou por seguir sua paixão pela arte. Em 1848, Manet tentou ingressar na Marinha, mas fracassou nos exames. Em vez disso, se dedicou ao estudo da pintura sob a orientação de Thomas Couture, um artista academicista. Durante esse período, Manet viajou pela Europa, visitando países como Alemanha, Itália e Holanda, onde estudou mestres do passado, incluindo Diego Velázquez e Francisco Goya, que influenciaram profundamente seu estilo. Obra e estilo. As primeiras obras de Manet mostraram uma forte influência do realismo e da pintura clássica. Contudo, ele se afastou das normas acadêmicas, trazendo um olhar inovador para temas contemporâneos e cenas urbanas de Paris. Seu estilo é caracterizado pelo uso de pinceladas soltas, composições ousadas e um tratamento não convencional da luz e da cor. Duas de suas obras mais icônicas e controversas são O Almoço na Relva, Le Déjeuner sur l'Herbe, exibida no Salon des Refusés. Essa pintura causou escândalo por retratar uma mulher nua sentada ao lado de dois homens vestidos. A nudez feminina na arte não era uma novidade, mas neste caso, a mulher não era uma figura mitológica ou alegórica, e sim uma mulher real em um contexto contemporâneo. Isso desafiava as convenções de representação da época. Outra obra polêmica. Olímpia apresenta uma mulher nua deitada em uma cama, encarando o espectador com confiança. A figura é claramente uma cortesã, e sua pose lembra as tradicionais odaliscas da pintura renascentista, mas o olhar direto da modelo e a franqueza do tema provocaram indignação entre críticos e o público. Relação com o impressionismo. Embora Manet fosse amigo de muitos impressionistas, como Claude Monet, Edgar Degas e Pierre-Auguste Renoir, ele não participou das exposições impressionistas e preferiu exibir suas obras no salão oficial. Manet compartilhava com os impressionistas o interesse em temas contemporâneos e em representar a vida urbana moderna, mas sua técnica e abordagem permaneceram distintas, mantendo uma certa estrutura formal em suas composições. O uso da luz e a experimentação com cores de Manet influenciaram significativamente o movimento impressionista. Por exemplo, sua técnica de pintar ao ar livre e captar a luz natural inspirou Claude Monet e outros artistas. Legado Edouard Manet faleceu em 30 de abril de 1883, em Paris, aos 51 anos, após uma longa doença. Embora tenha enfrentado muita crítica durante sua vida, hoje é reconhecido como um dos maiores mestres da pintura moderna. Seu trabalho abriu caminho para uma nova forma de ver e representar o mundo, influenciando não apenas o impressionismo, mas também movimentos posteriores como o modernismo. A obra de Manet é frequentemente vista como um comentário sobre a sociedade parisiense de sua época, um reflexo das rápidas mudanças sociais e culturais que estavam ocorrendo na França do século XIX. Ele ajudou a redefinir o papel do artista como um observador crítico e inovador da vida moderna. O movimento impressionista foi uma corrente artística que surgiu na França em meados do século XIX, revolucionando a forma de fazer arte. Rompendo com as técnicas tradicionais do academicismo, os impressionistas buscaram capturar momentos efêmeros da vida moderna, utilizando uma nova abordagem em relação à luz, cor e composição. Embora inicialmente tenha sido alvo de críticas e rejeição, o impressionismo se tornou um dos movimentos mais influentes da história da arte, abrindo caminho para a pintura moderna. Características do impressionismo: pinceladas soltas e visíveis. Em vez de suavizar e detalhar meticulosamente as pinceladas, como exigia a tradição acadêmica, os impressionistas usavam pinceladas rápidas e visíveis, o que dava às suas obras um aspecto mais dinâmico e espontâneo. Representação da luz e cor.
Os impressionistas eram obcecados pela luz natural e seus efeitos nas cores. Ao invés de usarem tons misturados de antemão, preferiam aplicar cores puras na tela, deixando que a mistura ocorresse nos olhos do observador. As sombras eram pintadas com tons coloridos, ao invés de preto ou cinza, criando um jogo de cores vibrantes. Temas do cotidiano. Diferente da pintura acadêmica, que privilegiava temas históricos, mitológicos ou religiosos, os impressionistas optavam por cenas do cotidiano e da vida moderna, como paisagens urbanas, praias, campos e eventos sociais. Eles retratavam a vida das pessoas comuns e o ambiente da Paris em transformação. Pintura ao ar livre. O desenvolvimento de novas tintas em tubos portáteis permitiu que os artistas saíssem de seus ateliês e pintassem ao ar livre, capturando diretamente as variações de luz e clima. Isso foi uma marca distintiva do impressionismo. Captura do momento. Os impressionistas buscavam representar um momento fugaz, uma impressão instantânea da cena, ao invés de uma imagem idealizada. Por isso, as pinturas podem parecer inacabadas, como se fossem um esboço rápido. Principais artistas impressionistas. Claude Monet. Considerado o grande mestre do impressionismo, Monet foi um dos primeiros a adotar e promover a técnica. Sua obra Impressão, Nascer do Sol, 1872, deu nome ao movimento. Ele se destacou em capturar as mudanças de luz e cor em diferentes horários do dia, explorando o mesmo tema em séries, como em As Ninféias e a Catedral de Rouen. Renoir focou em temas sociais e cenas de interação humana, como em Le Moulin de la Galette. Suas obras são conhecidas pelas cores quentes e pelo prazer estético que transmitem. Embora tenha compartilhado das técnicas impressionistas, Degas preferia cenas internas, explorando o movimento e a vida urbana em lugares como balés e corridas de cavalo. Obras como A Aula de Ballet, 74, mostram seu interesse pela figura humana e pelo movimento. Camille Pissarro. Pissarro foi um dos primeiros impressionistas e também uma figura de apoio ao movimento. Seus trabalhos mostram paisagens rurais e urbanas, capturando as mudanças de luz ao longo das estações. Berthe e Marie Cassatt. As mulheres também tiveram um papel importante no impressionismo. Morisot foi uma das poucas mulheres aceitas pelo grupo e suas obras exploram a vida doméstica e feminina. Cassatt, uma americana que se mudou para Paris, também focou em cenas da vida cotidiana, especialmente retratando mulheres e crianças. Rejeição e reconhecimento. Quando os impressionistas começaram a exibir suas obras, enfrentaram forte rejeição do Salon de Paris, a exposição oficial da arte acadêmica. Em 1874, o grupo decidiu organizar uma exposição independente, que foi amplamente criticada pelos críticos de arte, que ridicularizaram o estilo inacabado e grosseiro das pinturas. Com o tempo, no entanto, o público e os críticos começaram a apreciar o frescor e a inovação do movimento. Já na década de 1880, o impressionismo passou a ser aceito como um avanço na arte, influenciando movimentos subsequentes, como o pós-impressionismo, o fauvismo e o modernismo. Legado do impressionismo. O impacto do impressionismo na história da arte foi profundo. Ele rompeu com séculos de normas e expectativas acadêmicas, permitindo que os artistas explorassem novas formas de expressão. O movimento ajudou a definir a arte moderna, enfatizando a subjetividade do artista e a liberdade de representar o mundo de maneira pessoal e emocional. Movimentos posteriores, como o pós-impressionismo, liderado por artistas como Vincent van Gogh, Paul Cézanne e Georges Seurat, expandiram ainda mais os princípios do impressionismo, introduzindo novas técnicas e conceitos que levariam à abstração e às vanguardas do século XX. Em resumo, o impressionismo foi uma revolução artística que redefiniu a pintura e estabeleceu novas direções na representação da realidade, abrindo caminho para diversas inovações no mundo da arte. Edouard Manet produziu diversas obras icônicas que desempenharam um papel crucial na transição entre o realismo e o modernismo. Embora Manet não tenha se considerado um impressionista, seu trabalho influenciou fortemente o movimento e compartilhou muitos de seus temas e inovações. Aqui estão algumas de suas principais obras. Check, O Almoço na Relva, Le Déjeuner sur l'Herbe, 1863. Esta pintura é uma das mais controversas e inovadoras de Manet.
Ela mostra duas mulheres e dois homens em um piquenique, sendo que uma das mulheres está nua enquanto os homens estão vestidos. A nudez explícita e o olhar direto da modelo foram considerados chocantes e provocaram escândalo. Ao ser rejeitada pelo Salão de Paris, a obra foi exibida no Salão de Refusés, onde gerou muita polêmica. Características marcantes: combinação de figuras realistas com uma ambientação natural, mas sem idealização. Influência de pinturas clássicas, como as de Tiziano e Rafael, mas reinterpretadas em um contexto moderno e chocante para o público da época. Olímpia, 1865. Esta pintura é talvez a mais famosa de Manet e outra obra que causou grande escândalo. Retrata uma mulher nua deitada em uma cama, acompanhada por uma serva que lhe traz flores. O olhar desafiador de Olímpia e a clara referência a uma cortesã, prostituta de luxo, chocaram o público e os críticos. Características marcantes: referência a Vênus de Urbino, de Tiziano, mas de forma moderna e direta. Uso de um fundo escuro que destaca a figura feminina, com pinceladas soltas e uma paleta de cores reduzida. A obra desafiou convenções artísticas ao apresentar uma mulher não idealizada e sem subterfúgios mitológicos. Impressão do ateliê. The Luncheon in the Studio. Nesta obra, Manet retrata uma cena íntima e pessoal que combina elementos de natureza morta com um retrato. Apresenta um jovem rapaz em primeiro plano, possivelmente o filho de Manet, e uma figura masculina ao fundo. O foco na atmosfera e nas interações entre os personagens traz um olhar introspectivo e inovador. Características marcantes: exploração de luz e sombra para criar profundidade. Temática cotidiana, com um olhar para a vida interior e as relações familiares. Chash, o tocador de pífano, Lefebvre 66. Este retrato é notável por seu estilo simplificado e plano, inspirado nas gravuras japonesas que estavam em alta na Europa durante a época. A obra mostra um jovem tocador de pífano em um uniforme militar, sobre um fundo quase sem detalhes. Características marcantes: simplicidade e foco na figura humana, com um contraste entre o personagem e o fundo vazio. Uso de cores sólidas e contornos definidos, desafiando as técnicas de pintura convencionais da época. A execução de Maximiliano, 1868 a 1869. Uma série de 4 versões que retratam a execução do imperador Maximiliano I do México. Manet foi inspirado pelos eventos contemporâneos de Pérez em temas políticos, abordando uma crítica ao imperialismo francês. Características marcantes: influência de Os Fuzilamentos de 3 de Maio, de Francisco Goya, mas adaptado a um contexto moderno. Enfoque na tragédia e na crítica política, representando um evento histórico de forma direta. Um bar no Folies Bergère, um bar ao Folies Bergère, 1882. Esta é uma das últimas e mais complexas obras de Manet, retratando uma cena de um famoso cabaré parisiense. A obra mostra uma garçonete de frente para o espectador, com um espelho atrás dela que reflete a cena do bar e um cliente interagindo com ela. Características marcantes: uso inovador do reflexo no espelho, criando uma composição complexa e intrigante. Exploração das interações sociais e da vida urbana moderna, capturando um momento efêmero da sociedade parisiense. Detalhes minuciosos, como as garrafas e taças, mostrando um domínio técnico da natureza morta. O Bebedor de Absinto, Le Buveur d'Absinthe, 1859, uma das primeiras obras de Manet, representando um homem solitário bebendo absinto. Embora tenha sido rejeitada no Salão de Paris, a pintura revelou a inclinação de Manet para temas urbanos e figuras marginalizadas. Características marcantes: retrato de uma figura solitária, explorando o tema da alienação urbana. Contraste entre as roupas escuras da figura e o fundo claro, destacando o personagem. Conclusão: Manet se destacou por desafiar as convenções de sua época, explorando temas controversos e experimentando novas técnicas. Suas principais obras, embora polêmicas inicialmente, abriram caminho para a aceitação do modernismo e influenciaram profundamente o impressionismo e o desenvolvimento da arte no final do século XIX e início do século XX. Le Suicide é uma obra enigmática de Edouard Manet, pintada entre 1877 e 1881. Esta pintura é particularmente intrigante por tratar de um tema raro e sombrio, o suicídio.
Ao contrário de muitas de suas outras obras, onde a vida moderna e cenas cotidianas são celebradas, aqui Manet apresenta uma imagem direta e sombria de uma tragédia pessoal. Descrição da obra. A composição de Le Suicide é simples, mas carregada de tensão. A cena mostra o corpo de um homem caído em uma cama, ainda segurando um revólver na mão direita, com o braço pendendo para fora do colchão. O homem está deitado de lado, com as pernas ligeiramente dobradas. O rosto está voltado para baixo, o que impede o espectador de ver suas expressões faciais, mas o posicionamento do corpo sugere um ato recente e violento. O fundo da pintura é simples e escuro, uma parede sem detalhes, que ajuda a destacar o corpo do homem e a arma. Não há pistas claras sobre o contexto ou o ambiente onde o suicídio ocorreu, o que intensifica o mistério e a sensação de isolamento do ato. Análise temática: isolamento e desespero. O tema do suicídio é tratado de maneira direta e sem romantização. Manet não fornece nenhuma narrativa ou explicação para o ato, deixando o espectador imaginar o que levou aquele homem a tirar sua própria vida. O foco na figura solitária destaca a sensação de isolamento e desespero. Ausência de drama romântico. Diferente de outros artistas que representavam o suicídio com uma carga emocional explícita, muitas vezes cercando o evento com elementos trágicos e dramáticos, Manet optou por uma abordagem mais contida e minimalista. A cena é fria e direta, sem adereços que sugiram um contexto emocional ou histórico. Isso pode ser visto como uma tentativa de representar a brutalidade do ato em si, sem adicionar uma camada de romantização. O desconhecido. Uma das características marcantes da obra é o anonimato do personagem. Manet não fornece detalhes sobre a identidade ou a história do homem. A ausência de contexto abre espaço para diferentes interpretações. Seria um reflexo de um problema social maior, como o crescente isolamento e alienação na sociedade urbana de Paris, ou uma representação simbólica da luta pessoal e da dor silenciosa. Uso da luz e cor. Manet emprega um uso econômico de cores. Os tons são predominantemente escuros, com o corpo do homem contrastando com a cama branca e o fundo neutro. Essa escolha destaca o cadáver e a arma, elementos centrais da composição. O contraste entre a cama clara e o corpo escurecido pelo ato violento cria uma sensação de crueza e realismo. Realismo e detalhes. Embora Manet tenha influenciado o impressionismo e o modernismo, Le Suicide possui um forte elemento de realismo. As dobras do lençol, a forma como o braço pende da cama e o detalhe do revólver na mão são representados de maneira precisa e direta. Manet opta por um estilo mais contido e preciso do que o habitual impressionismo de seus contemporâneos, o que dá à cena um aspecto cru e impactante. Composição minimalista. Manet evita adicionar detalhes ao ambiente, deixando a cena quase vazia. Esse minimalismo foca toda a atenção do observador na figura do homem e no ato de suicídio em si. A falta de outros elementos visuais ou distrativos enfatiza a solidão do ato e a sua natureza abrupta. Contexto e interpretações. Tema tabu. A escolha de retratar o suicídio é incomum para Manet e para a época. O suicídio era um tema tabu, raramente abordado diretamente na arte. A representação de um suicídio sem qualquer contexto moralizante ou explicação explícita foi um ato ousado, refletindo a disposição de Manet de explorar temas desconfortáveis e chocantes. Reflexão social. Embora não haja confirmação direta, Le Suicide pode ser visto como uma crítica social ou uma reflexão sobre o estado mental da sociedade urbana moderna. A Paris do final do século XIX estava passando por mudanças rápidas, com transformações sociais e econômicas que levaram ao aumento de problemas como a alienação e o isolamento. Manet, sempre atento às nuances da vida moderna, pode ter usado essa cena para refletir sobre esses aspectos sômbrios da vida urbana. Motivações pessoais? Há também interpretações que sugerem que Manet, que sofria de problemas de saúde e enfrentava um declínio físico no final de sua vida, pode ter projetado na obra um sentimento de desespero pessoal. Ele morreu em 1883, após anos sofrendo com sífilis e complicações de saúde, o que pode ter influenciado sua escolha de temas mais sombrios nos últimos anos de vida. Conclusão: Le Suicide é uma obra que exemplifica a capacidade de Edouard Manet de lidar com temas difíceis e de desafiar as convenções artísticas de sua época.
A pintura, com seu tratamento minimalista e foco na tragédia pessoal, oferece uma visão crua e direta de um momento trágico, sem recorrer ao sensacionalismo ou à dramatização exagerada. Em vez disso, ela nos força a encarar a brutalidade do ato e a refletir sobre as possíveis causas subjacentes, tanto no nível pessoal quanto social. A obra, apesar de menos conhecida que outras de Manet, permanece um exemplo poderoso de sua habilidade em capturar a realidade de forma crua e impactante, consolidando seu lugar como um precursor do modernismo e um observador atento das complexidades da vida urbana de sua época. O movimento impressionista surgiu em um período de intensas transformações culturais, sociais e econômicas na Europa, particularmente na França, durante a segunda metade do século XIX. Esse contexto foi marcado pela ascensão da modernidade e pela experiência da Belle Époque, um momento de grande otimismo, progresso, euforia cultural e artística que se estendeu do fim da década de 1870 até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Contexto cultural e social do impressionismo. Transformações urbanas e a modernização de Paris. Na década de 1850, Paris passou por uma profunda transformação urbanística liderada pelo Barão Haussmann, sob o governo de Napoleão III. Ruas estreitas e labirínticas foram substituídas por grandes bulevares, praças e parques. A nova Paris, com seus cafés, cabarés, teatros e lojas, tornou-se um símbolo de modernidade. Essas mudanças urbanas influenciaram diretamente os artistas impressionistas, que encontraram na vida parisiense moderna uma nova fonte de inspiração. Eles começaram a explorar cenas do cotidiano, representando desde as multidões nas ruas até momentos mais íntimos nos cafés e jardins. Inovações tecnológicas e científicas. A Revolução Industrial trouxe inovações que afetaram todos os aspectos da vida, incluindo a arte. A invenção de tintas em tubos, por exemplo, permitiu que os artistas trabalhassem ao ar livre, em plein air, capturando a luz natural e as mudanças atmosféricas diretamente na paisagem. Além disso, novos estudos sobre a percepção de cores e luz influenciaram a técnica dos impressionistas, que exploraram como o olho humano mistura as cores em vez de misturá-las na paleta. Ao academicismo. O Salon de Paris, a principal exposição oficial da arte na França, era dominado pelo estilo acadêmico, que enfatizava temas históricos, mitológicos e religiosos, pintados com técnicas meticulosas. Os impressionistas rejeitaram essa abordagem tradicional. Em vez de buscar a perfeição idealizada, eles queriam capturar a sensação ou impressão de um momento. Essa ruptura com o academicismo os colocou em choque com os críticos e com o público inicialmente, resultando na rejeição de suas obras pelos salões oficiais e motivando a criação de exposições independentes. Influência da fotografia e do japonismo. A invenção da fotografia mudou a percepção da arte. Como a fotografia era capaz de capturar fielmente a realidade, os pintores buscaram novas maneiras de expressar suas visões. Ao mesmo tempo, a influência das gravuras japonesas, japonismo, que chegaram à Europa no século XIX, trouxe uma nova abordagem composicional, com planos inclinados, cortes inusitados e ênfase em cenas do cotidiano, elementos que foram incorporados pelos impressionistas. A Belle Époque e a recepção das obras impressionistas. A Belle Époque foi uma era de otimismo, crescimento econômico e inovação cultural. Paris tornou-se o centro cultural do mundo ocidental, uma cidade vibrante que atraía artistas, escritores e intelectuais. No entanto, o movimento impressionista teve que superar barreiras iniciais para ganhar aceitação. Rejeição inicial. Quando as primeiras obras impressionistas foram apresentadas, especialmente a partir da famosa exposição de 1874, organizada no estúdio de Nadar, os críticos e o público reagiram negativamente. As pinceladas soltas, o foco na luz e na cor em detrimento dos detalhes, e os temas cotidianos eram vistos como uma afronta aos padrões artísticos estabelecidos. A crítica mais famosa foi de Louis Leroy, que ao ver a obra de Claude Monet, Impressão, Nascer do Sol, cunhou o termo impressionismo de forma pejorativa, sugerindo que as pinturas pareciam esboços inacabados. Mudança de percepção. Apesar da rejeição inicial, a sociedade da Belle Époque, com seu espírito de inovação e modernidade, começou a aceitar e até celebrar o movimento impressionista. A mudança de atitude deve-se a vários fatores.
1. Ascensão da burguesia e mudança no mercado de arte. O crescimento econômico e a ascensão da burguesia criaram um novo mercado para a arte. Colecionadores e novos compradores, que não estavam ligados às tradições acadêmicas, começaram a apreciar e comprar as obras impressionistas, reconhecendo seu frescor e inovação. 2. Inovações culturais e espetáculos. A Belle Époque foi um período de efervescência cultural, com a popularização dos cafés, cabarés e novos espaços de lazer, como o Moulin Rouge. Os impressionistas, ao retratar essas cenas de vida urbana e entretenimento, capturaram o espírito do tempo. Obras de Pierre-Auguste Renoir, como Le Moulin de la Galette, com suas representações de festas e danças, ressoaram com a euforia da época. 3. Desenvolvimento do turismo e do lazer. O desenvolvimento das linhas ferroviárias permitiu que mais pessoas viajassem para áreas costeiras e rurais. Os impressionistas, muitas vezes pintando ao ar livre, capturaram essas cenas de lazer, como nas praias e campos. Claude Monet, por exemplo, explorou a costa da Normandia em suas pinturas, enquanto Edouard Manet retratou cenas da vida em cafés e na cidade. 4. Apoio de críticos e colecionadores. Aos poucos, críticos e intelectuais começaram a apoiar o movimento. O marchand de arte Paul Duranruel desempenhou um papel crucial na promoção e venda das obras impressionistas, ajudando a mudar a percepção pública e estabelecendo uma base de colecionadores fiéis. O legado impressionista na Belle Époque. No final do século XIX, os impressionistas já haviam conquistado seu lugar como inovadores e passaram a ser reconhecidos como mestres. Sua abordagem experimental e a ênfase na experiência sensorial da pintura abriram portas para novos movimentos artísticos, como o pós-impressionismo, Vincent van Gogh, Paul Cézanne, e o fauvismo, Matisse, que continuaram a explorar cores, formas e a subjetividade do artista. O impressionismo, ao retratar a vida moderna e os prazeres da Belle Époque, capturou o espírito de um tempo de prosperidade e mudança. As pinturas impressionistas, inicialmente vistas como provocadoras, passaram a ser valorizadas como representações vibrantes e inovadoras da sociedade em transformação. Com o tempo, o movimento impressionista deixou de ser marginal e se tornou um símbolo do otimismo e da efervescência cultural que caracterizaram a Belle Époque. Sim, as duas grandes guerras europeias, a primeira, 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, tiveram um impacto profundo na leitura e interpretação das obras impressionistas, alterando a forma como o movimento foi percebido em relação ao contexto histórico e cultural. A transição do otimismo para o trauma. O impressionismo nasceu e se desenvolveu durante a Belle Époque, um período de otimismo, progresso e euforia cultural. As obras impressionistas, com seu foco em cenas de lazer, vida urbana e a beleza do cotidiano, refletiam um mundo em transformação, marcado pelo avanço tecnológico, pela modernização das cidades e pela ascensão de uma nova burguesia. Elas eram vistas como celebrações da vida moderna, expressões de um momento em que se acreditava que o progresso levaria a uma sociedade melhor. Com o início da Primeira Guerra Mundial, essa visão otimista foi drasticamente abalada. A guerra trouxe uma brutalidade e devastação que expuseram a fragilidade desse progresso e do otimismo da Belle Époque. A interpretação das obras impressionistas passou a ser vista sob uma nova luz. Em vez de celebrações ingênuas, elas começaram a ser percebidas como representações de um mundo perdido, quase nostálgicas, uma lembrança de um passado que parecia distante e irrecuperável. Primeira Guerra Mundial, mudança de percepção. Durante e após a Primeira Guerra Mundial, houve um crescente sentimento de desencanto e pessimismo na Europa. Os horrores do conflito, com sua carnificina nas trincheiras e a destruição em massa, criaram uma nova perspectiva sobre a arte e a cultura pré-guerra. Interpretação das obras impressionistas. As cenas idílicas de Renoir, Monet e Degas passaram a ser vistas como imagens de uma era de inocência, agora perdida. O público, marcado pela guerra, via as obras impressionistas com um sentimento de nostalgia e melancolia. A leveza e a alegria representadas nas pinturas, que antes simbolizavam a modernidade e o lazer, começaram a ser interpretadas como símbolos de uma despreocupação que não resistiu ao teste da brutal realidade do conflito. A busca pela captura do momento fugaz na pintura impressionista passou a ser vista como uma metáfora para a fugacidade da felicidade e da paz,
temas que se tornaram particularmente relevantes em um contexto pós-guerra. Ascensão de novos movimentos artísticos. Com o trauma da guerra, novos movimentos artísticos emergiram, como o dadaísmo e o surrealismo, que refletiam uma rejeição às ideias tradicionais de beleza e ordem. Esses movimentos, em sua crítica à sociedade burguesa e ao nacionalismo que levou à guerra, contrastaram fortemente com a visão otimista e estética do impressionismo. As vanguardas artísticas do período pós-guerra viam o impressionismo como um reflexo de uma era que agora parecia superficial e ingênua diante da realidade brutal da guerra. Segunda Guerra Mundial, redescoberta e nova valorização. A Segunda Guerra Mundial, com suas atrocidades ainda maiores e o Holocausto, ampliou esse sentimento de perda e trauma. No entanto, o período pós-Segunda Guerra trouxe uma reavaliação do impressionismo, que passou a ser visto sob uma perspectiva diferente. Nova valorização pós-guerra. Nos anos de 1950, a Europa e os Estados Unidos experimentaram um boom econômico e cultural marcado por uma tentativa de reconstruir e superar o trauma da guerra. Nesse contexto, as obras impressionistas foram redescobertas e passaram a ser vistas como símbolos de beleza e de um ideal de vida mais simples e feliz, que muitos desejavam recuperar. O impressionismo começou a ser valorizado como uma forma de escapismo. Em meio aos horrores do século XX, suas representações de cenas tranquilas e idílicas passaram a oferecer um conforto psicológico, um vislumbre de uma época que parecia mais inocente e pacífica. Museus e coleções privadas promoveram grandes exposições impressionistas, especialmente nos Estados Unidos, onde as obras passaram a ser valorizadas como uma celebração do individualismo e da inovação artística, em contraste com a arte totalitária promovida pelos regimes fascistas durante a guerra. Mudanças na leitura histórica e crítica. Reinterpretação do movimento. O impressionismo passou a ser interpretado não apenas como um movimento de celebração da vida moderna, mas também como uma resposta à alienação e ao ritmo acelerado da sociedade industrial em ascensão. A escolha dos impressionistas de representar momentos efêmeros e cenas cotidianas ganhou um novo significado, sugerindo uma tentativa de capturar algo duradouro em meio ao mundo em constante mudança e incerteza. A crítica ao academicismo, que era central ao impressionismo, passou a ser vista como um prenúncio das rupturas sociais e culturais que viriam no século XX. Assim, o movimento ganhou um novo status como precursor da modernidade e do questionamento das normas sociais. Comparação com a arte moderna e contemporânea. O contraste entre o impressionismo e as obras expressionistas, cubistas e surrealistas que surgiram no período entre guerras tornou-se mais evidente. Enquanto os impressionistas exploravam a beleza fugaz e a experiência sensorial, os artistas modernos expressaram uma visão de mundo mais fragmentada e angustiada. Após as guerras, muitos críticos e historiadores de arte começaram a ver o impressionismo como uma ponte essencial para a arte moderna. Ele foi reavaliado como um movimento que, ao desafiar as normas artísticas de seu tempo, abriu caminho para as experimentações e os desafios conceituais das vanguardas do século XX. Conclusão. As grandes guerras europeias modificaram profundamente a interpretação das obras impressionistas. Inicialmente vistas como expressões de uma época de otimismo e progresso, as pinturas passaram a ser interpretadas como testemunhos de um mundo que desapareceu sob as ondas de devastação e trauma do século XX. Ao mesmo tempo, o impressionismo ganhou uma nova apreciação como uma busca pela beleza em meio às incertezas da vida moderna, oferecendo um reflexo da experiência humana e um vislumbre de esperança e nostalgia em tempos de crise. No final, as obras impressionistas se tornaram mais do que meras representações visuais. Elas se tornaram símbolos de uma era e de uma maneira de ver o mundo, que, apesar das tragédias subsequentes, ainda continua a ressoar com o público contemporâneo.